Para completar, o Vasco tentou a contratação de um colombiano que faz sucesso na Argentina. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que segue no mercado em busca de pontas. Mesmo depois do acordo com Benjamin Garré, atacante argentino que vem do Krylia Sovetov, e o acordo também com Nuno Moreira, atacante ponta de 25 anos português que vem do Casa Pia. Nos últimos dias, o Vasco tentou sem sucesso a contratação de Edwin Cetré, muito bom atacante colombiano de 27 anos de idade que atua no Estudiantes. O que acabou emperrando qualquer possibilidade de acordo foi a intenção do Estudiantes em vendê-lo à vista. O Vasco queria fazer o pagamento parcelado e diante desse descompasso, o acordo foi descartado. Importante contar também que o Vasco não descarta a contratação por empréstimo de Bryan Palacios. Jogador que pertence ao Galo, perdeu um pouco de espaço, mas o Atlético tem adiado a resposta para o Vasco em relação a esse empréstimo por conta da lesão do Júnior Santos e da eminente necessidade de o Bryan ser utilizado. Assim que o Júnior estiver ok, aí sim poderia haver uma retomada das tratativas. O grande lance dificultador é que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 28 de fevereiro e o Júnior Santos volta apenas em março. Essa questão precisa ser resolvida entre o Vasco e o Galo. Bora falar agora sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6 milhões e meio de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6 milhões e meio de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. Preciso falar agora sobre o Vasco. Depois de muitas idas e vindas, o Cruz Maltino encaminhou a contratação de 2 jogadores. O primeiro e mais importante trata-se de Benjamin Garré. Esse é um argentino ponta que atua no Krylia Sovetov, negociação das mais complicadas. O Vasco chegou a fazer uma proposta exatamente como sugeriu o staff do jogador. O Sovetov recusou. O Vasco melhorou a oferta, o Sovetov demorou um tempão para responder e disse não. Até que a última oferta feita pelo Vasco foi aceita na última madrugada, participação importante no Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco, e a tendência é que o Garré seja anunciado muito em breve. O jogador fez bastante esforço para virar reforço vascaíno, é bom que se diga isso também. Atleta de 30 anos de idade, que na temporada passada foi bem lá no futebol russo, 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Na atual temporada, uma queda considerável, só 16 jogos e 1 gol. Chega para resolver o problema de ataque, de velocidade no Vasco. Outro que também está bem perto de ser contratado é Lloyd Augusto, jogador que pertence ao Antalya por outra negociação das mais antigas. A verdade é que o Lloyd não era prioridade dentro do Vasco. Existiam outros nomes sendo discutidos. Diante da dificuldade e da perda de alguns nomes, entre eles Rony e Coelho, optou-se pela contratação do Lloyd Augusto.